Salve, salve! Muito boa tarde, esse é o Clube da Bola que está só começando. E hoje no programa um convidado muito especial, vou fazer um suspense, deixar o Badá apresentá-lo daqui a pouco. No Clube da Bola de hoje tem Jack, Criciúma, Marcílio Dias, Figueirense com o técnico Marcelo Cabo, uma matéria especial com o ídolo havaiano Marquinhos e, claro, a participação de você aí de casa. Tá querendo participar do programa? É muito fácil. clubedabola@ricsc.com.br é o nosso e-mail. Durante a semana, a galera manda várias fotos pra gente, vale pergunta, selfie, reúne a galera do seu time aí, bate uma foto. Se pratica outro esporte, vale também. Vamos dar uma olhadinha nas fotos que a produção separou pra gente essa semana. Vamos dar uma olhadinha? Tá aí, ó. Otonei Xavier, ele que é coordenador do Avaí Beach Soccer. No meio, a goleira Érica, foi eleita a melhor goleira de beach soccer do Brasil. E ao lado ali de camisa azul, o Paulo Sérgio, que é presidente da Federação de Beach Soccer do Espírito Santo. Érica aí, as Leoas da Praia. Esse aí, ó, é o Arthur. Tá juntinho ali com o goleiro Douglas. Na ressacada essa foto, a gente vê a arquibancada lá de fundo. O Arthur, fã do Douglas, pediu... Ih, ali sou eu, ó. No jogo do Avaí, a Elaine me parou. Mancha, quero bater uma foto contigo. Eu falei, só se for agora, Elaine. Torcedora do Leão, antes de entrar na ressacada, ali na região, pertinho da secretaria. Quem conhece a ressacada já se localizou, o barzinho lá no fundo. Eita, jogo bom. Ó, esse aí é o Giovano. Não mandou o nome, é um gatinho? É um gatinho que tá com ele ali, né? O Giovano deu pra ver que é torcedor da Chape, com o uniforme da Chape, deitadão, o gatinho ali fazendo um carinho, bateu aquela selfie. Tem mais fotos, vamos dar uma olhadinha? Tem mais uma... Grêmio de Paulo Lopes. Olhei assim, pensei até que era o Grêmio Gaúcho, campeão da Liga dos Campeões 2017, uniforme, claro, lembram do tricolor gaúcho, galera reunida, bateu essa fotinho legal, todo mundo em posição, com certeza antes de uma partida. Essa aí é a Júlia Taparello. Vamos ver se o pessoal reconhece esse castelo. Imagino que é fora do Brasil, em algum parque temático ou algo assim, ou será que é aqui em Santa Catarina, no Beto Carreiro? Não sei, mas o mais importante ali é que a Júlia colocou a bandeira da Chape para registrar. Lá na Disney, a Grazi me soprou aqui no ponto que é na Disney, ela conhece tudo aí dos parques da Disney. E essa foto para registrar, hoje dia 29, elegantíssimos ali o nosso Renanzinho, que faleceu no acidente da Chapecoense, e o Badá, os dois na premiação aí do ímpar, né? Tô lendo lá atrás, os dois de terno e gravata, muito legal pra gente registrar esse momento. Vamos começar o programa hoje diferente, a gente sempre começa com o Badá lá em Chapecó, mas hoje vamos começar falando de Série A, mas com o Fábio Machado aqui nos estúdios em Florianópolis, que vai comentar um pouquinho sobre Avaí e Cruzeiro. Leão venceu o gol de Júnior Dutra. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha, muito boa tarde, amigo do programa Clube da Bola, né? Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. Bom, sobre esse jogo do Avaí Cruzeiro, no domingo passado, foi uma vitória com a cara, o estilo, né, que o Avaí vem empregando, vem atuando nesse campeonato brasileiro. É a forma que o Avaí encontrou. Não tem jeito. O Avaí hoje tem um... Eu até escrevi na minha coluna de hoje, do Jornal Notícia do Dia, e dei o título. É Avaí padrão. A forma de o Avaí atuar é essa. Não que seja um time limitado, né? Mas é o jeito que o Avaí encontrou. Esse jogo contra o Cruzeiro foi muito característico, atrás, dando posse de bola, né? Reativo, como falou o próprio Claudinei Oliveira, né? Atuando de forma reativa, esperando o time do Cruzeiro ir para o ataque. Foi assim igual contra o Corinthians. A diferença é que nesse jogo contra o Cruzeiro, o Avaí teve a capacidade de finalização, conseguiu finalizar, conseguiu marcar, marcou com o Júnior Dutra. Fora o gol, as características foram a mesma. Time do adversário com posse de bola, atacando mais, Betão e Alemão tirando o que podiam ali da zaga, fazendo uma grande partida, e aparecendo o goleiro Douglas, que mais uma vez foi o grande destaque. Então é o jeito que o Avaí joga, é o jeito que o Avaí atua, até porque em momentos que o Avaí tentou uma outra formação, tentou equilibrar o jogo, tentou ir para cima, o Avaí acabou se dando mal, como foram as derrotas do Fluminense e a derrota para o Curitiba. Agora é evidente que foi uma vitória muito valorizada, uma vitória muito importante, que mostrou que o Avaí tem uma defesa sólida, conseguiu segurar. Outra capacidade, outra virtude, o Avaí não se desconcentrou nessa partida até o apito final. Belíssima vitória do Avaí. 1-0 é goleada. A forma que o Avaí joga, 1-0 é goleada. Boa. Fazer o seguinte, já a gente vai falar da Série A, vai falar da Chapecoense, né? Vai continuar falando da elite do futebol nacional, mas vamos primeiro para a Série B. O Renan Meinen chega para falar da Semana do Tigre e o desafio contra o Náutico. Chega mais, Renan. Boa tarde.
Boa tarde, meus colegas do clube, boa tarde para todo mundo que está em casa. Olha, pode-se esperar um jogo bastante difícil, sim, hoje, lá na Arena Pernambuco. O Náutico, é verdade, é o lanterna quase que absoluto dessa Série B. Desde as primeiras rodadas já ocupa essa posição, mas vem numa crescente. Só venceu um jogo até aqui, verdade. Só que nas últimas 5 partidas, só perdeu uma vez e foi fora de casa. Então está conseguindo sair um pouco desse atoleiro em que se meteu. Até mesmo em função disso, talvez o técnico Luiz Carlos Vinca abriu mão de colocar um meio campo de origem nessa formação que vai colocar para enfrentar o Timbu. O setor deve ser ocupado pelo Jocinei, pelo Barreto e pelo Jonathan Lima, que pegou a vaga do Douglas Moreira, que levou o 3º cartão amarelo e sequer viajou. O desfoque na defesa ainda continua sendo o Rafael Silva, que está se recuperando de lesão. Ele também não viajou lá para Recife. E ali então deve jogar o Nino ao lado do Edson Borges, esse sim que volta depois de se recuperar num tratamento. Isso faz com que o Diego Giaretta também seja liberado para voltar à lateral esquerda. Ele, que é zagueiro de ofício, mas tem atuado ali nesse setor pelo lado muito bem, inclusive. E aí, na frente, nós temos o Caio Rangel, que já voltou a jogar na última partida, entrando no segundo tempo depois de regularizar a questão contratual. Ele renovou com o Tigre e agora já sai jogando desde o começo no lugar do Alisson Farias, com o Silvinho do outro lado e o Lucão centralizado no meio. O time ainda tem o Luiz no gol, capitão, e pelo lado direito o lateral Diogo Matheus. Essa é a formação que vai enfrentar o Timbu logo mais a partir das 7 horas da noite. Se espera um jogo difícil, sim, mas o Criciúma também não pode dar bobeira, perdendo pontos para o Lanterna dentro dessa expectativa de conseguir encostar nos líderes. Está a 4 pontos do G4 e precisa dessa vitória. Valeu, Renan. Já o Renan volta para falar mais do Criciúma, o outro representante catarinense na Série B. O Figueirense entra em campo daqui a pouco. Recebe o Vila Nova no estádio Orlando Scarpelli. E o repórter Cleiton Ramos conversou com o técnico Marcelo Cabo. A pressão por melhores resultados continua. Tudo bem, Mancho? Um abraço para você, para a galera que está acompanhando o Clube da Bola. Daqui a pouco tem Figueirense e Vila Nova, Série B do Campeonato Brasileiro no estádio Orlando Scarpelli. E é claro, o Figueira precisa voltar a vencer no campeonato. Nesta semana, eu tive a oportunidade de bater um papo com o técnico Marcelo Cabo. Gravei uma entrevista com ele. Eu fiz 3 perguntas. Uma pergunta foi minha, 2 do torcedor alvinegro. Depois do jogo contra o Oeste no estádio Orlando Scarpelli, o técnico Marcelo Cabo deu essa declaração. Pô, vamos ressaltar a dupla de zaga hoje, vamos ressaltar o sistema defensivo. A gente lutou e brigou tanto nisso dentro da competição, a gente apanhou tanto por causa do sistema defensivo. E aí eu perguntei para ele, porque diante do América foi um desastre total. Sobre o esquema tático aí, a defesa tomou 4 gols, você tinha dito aí no jogo no Scarpelli que tinha consertado, a defesa na tua opinião voltou a falhar ou foi um acidente que aconteceu no último jogo? Não, foi o erro coletivo, foi o erro de toda a equipe e a gente procurou a semana corrigir os erros e dar continuidade ao trabalho. As outras perguntas, as 2, eu deixei para o torcedor alvinegro. O Cabo tá com medo de cair de sábado, se perder para o Vila Nova? Tranquilo sempre, focado no meu trabalho, focado nos objetivos e nas metas que a gente traçou para esse trabalho. Marcelo Cabo, o Zé Love vai jogar contra o Vila Nova? Sim, Zé Love volta, Zé Love está confirmado o jogo diante do Vila Nova. Técnico Marcelo Cabo, se vai continuar ou não, se está tranquilo ou não, somente depois do jogo contra o Vila Nova é que teremos uma resposta mais concreta. Boa sorte para o Furacão. Voltamos com você, Mancha. Grande abraço. Um abração, o Cleiton ainda volta hoje com uma matéria especial com o ídolo Marquinhos Santos do Avaí. Fábio Machado, a pergunta ali, foram 3 perguntas, né, para o Marcelo Cabo, mas durante a semana você já comentava nas redes sociais, aqui mesmo na RIC, que o primeiro tempo é hoje e o segundo tempo segunda-feira. É verdade, o Figueirense ele vive uma situação inusitada, né, nesse final de semana, incluindo segunda-feira. Eu vou explicar. O primeiro tempo é hoje, como falou o Mancha aqui agora, é dentro do gramado. O Figueirense precisa vencer a equipe do Vila Nova, tem essa necessidade, tanto que se vencer, mesmo assim, Mancha, continua na zona do rebaixamento, então só para isso dá para a gente dimensionar aí a pressão interna, né, que existe com esse grupo. Lembrando que daqui a pouco rola também protestos, né? E eu acho que é legítimo, o torcedor tem o direito, desde que não tenha violência para não perder a razão. Mas o segundo tempo é segunda-feira. Segunda-feira tem uma reunião do Conselho Deliberativo, já vou adiantar aqui. O Figueirense vai apresentar um investidor, né? E aí todo mundo tem que tomar, todo mundo tem que estar muito prudente em relação a isso. O torcedor tem que estar prudente
e, como é que eu vou falar, tem que fiscalizar, tem que ser o órgão fiscalizador. E por parte da diretoria, se de fato vai apresentar o investidor, esse investidor aí promete novos tempos para o Figueirense, que haja com transparência. O torcedor não aguenta mais essa relação, muitas vezes, não transparente entre a diretoria do Figueirense e o torcedor. Ele quer olho no olho. Vem cá, qual é o nome do investidor? Eu tenho, não posso falar porque a gente tem que... Eu estou checando essa informação, né? Trabalha no mercado financeiro. Então tá, esse cara vai investir, o que ele quer em troca? É da China? Não, não é da China, não é da China. Já tivemos chineses... Fazendo até uma lembrança, uma citação. Exatamente, é isso que eu estou falando, porque se for algo apenas para acalmar o torcedor do Figueirense, vira chacota, vira piada, como nós já tivemos aqui empresários chineses, empresários russos, e o torcedor sabe muito bem do que eu estou falando. Os coreanos do Japão. Os coreanos do Japão, já tivemos também, ó. Nós já tivemos aí o aeroporto que ia aumentar a pista porque o avião russo não cabia, tu lembra disso? Lembro. Teve um repórter que disse que ia aumentar. Então, quer dizer, acabou virando piada. Eu acho que a relação instituição-figueirense é muito sério para ter piada. E eu acho que o que tem que ter nesse momento é prudência e fiscalização do torcedor, pezinho atrás, nem muita empolgação e nem muito pessimismo, e pelo lado da diretoria, muita transparência. É pedir muito, Mancha? Não. Ó, já, Badá chega aqui no Clube da Bola com um convidado especial, mas antes vamos para Joinville, conversar um pouquinho com o Juca Miguel, acionar o Juca lá do norte do estado. Jack vem do empate sem gols fora de casa, hoje mais um desafio longe de Santa Catarina e segue ali, né, pertinho dos líderes, mas ainda falta carimbar para entrar no G4 ali do grupo B e daí sim avançar de fase. É isso, Juca, boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Fábio, boa tarde, Badá, boa tarde a todo o nosso telespectador ligado no Clube da Bola. Rapidinho, Mancha, só umas pequenas coisinhas aí de Avaí e também da Chapecoense. O Fábio diz uma frase muito bacana, que falar depois que acontece é muito fácil. Na final do estadual, pós-final, eu bati bastante nessa tecla. Se o Avaí e a Chapecoense não trocassem de goleiros, não botassem gente com segurança, as coisas não iam funcionar. Esse Douglas é bom demais, é um baita goleiro, segurança. Enquanto o Fábio falava, apareciam os melhores momentos ali, é um menino muito técnico. E o Jandrei classificou a Chapecoense para a Sul-Americana. E não tirem o Claudinei de Oliveira, ele é um baita treinador. Claudinei me lembra muito Emerson Maria. O Fábio fala isso com muita propriedade, né, Fabinho? A gente que já divide a tela por aqui. Ele dá a bola e deixa o outro time jogar, como fez o Emerson Maria em 2014, aqui onde Joinville foi campeão da Série B. É um time de uma consistência sólida, bem bacana, mas esse Douglas é um baita goleiro. Vamos falar então do Joinville Esporte Clube, que empatou contra o Volta Redonda. Eu disse aqui sábado passado no Clube da Bola que era o jogo mais difícil do Joinville e foi. Mesmo assim, Mancha, o Joinville teve algumas chances, teve chance com o Fernandinho, teve chance com o Ricardo Lobo, mas não conseguiu aproveitar as boas situações de jogo fora de casa contra a equipe do Volta Redonda. Hoje, contra o Tupi. Daqui a pouquinho, às 16 horas, tem mais um jogo dificílimo. O Tupi é uma equipe que na Série C conseguiu algo até bem difícil. Uma folha de R$60 mil por mês. Aí foi no Atlético Mineiro, bateu na porta, pegou 2, 3 jogadores. Foi no Cruzeiro, pegou 2, 3 meninos. Foi no Fluminense do Rio de Janeiro, mais 2. Foi ali nos clubes da região, no Vila Nova, pegou mais um menino que não era aproveitado, outro menino daqui. Montou um time aí até certo ponto experiente, com algumas promessas aí que já não vinham mais sendo tão aproveitadas assim, e conseguiu fazer um time que está a 5 jogos invicto, e confesso que queimou a minha língua. Eu achei que o Tupi ia entrar para brigar para não cair, até porque era uma equipe sem nenhum investimento. Gente, R$60 mil de folha com comissão técnica não é nada. Isso aí, tem times que disputam as primeiras divisões, os campeonatos amadores por aí que tem investimento até maior que o Tupi. Mas dentro de campo as coisas renderam, o time encaixou e o Joinville vai tentar conseguir algo diferente aí contra o Tupi. Diferença do Jack pro Tupi hoje é 2 pontos. Esse grupo C, grupo B da Série C tá tudo muito embolado, Mancha. A diferença do Jack aí, que é o 5º colocado pro primeiro, que é o Botafogo, de apenas 3 pontinhos. O Joinville é um negócio tão maluco que se vencer por uma goleada, o Tupi pode até terminar na liderança. Está fora do G4 e pode chegar na liderança da Série C. Então é uma mescla muito grande aí desses jogadores do Tupi. O técnico Pingo, pela segunda vez, vai conseguir manter o mesmo time, com o Matheus no gol, Zé Matheus na direita. Esse menino chegou muito bem, lateral que apoia bastante, é bom na transição, auxilia na recomposição. Charles, Max e Alex Juan. Naquele chamado losango, Renan Teixeira faz a proteção, Tinga aberto pelo lado direito,
Fernandinho na esquerda e o Eliomar, que era no Brusque. Esse Eliomar, que era do Brusque, tá devendo. Lá no Brusque, o Eliomar foi muito bem. E quando o Eliomar foi contratado, eu disse aqui, em time de camisa, não jogou. Passou pelo Figueirense, 3 jogos, não foi bem. Passou pela Chapecoense, 4 jogos, não foi bem. Agora aqui no Jack, joga na mesma posição que jogava no Brusque, com o mesmo treinador. Ainda não rendeu, hoje terá a última oportunidade, aberto pelo lado direito. No ataque, Ricardo Lobo e centralizado, Rafael Grampola. Ufa, o Jack achou um camisa 9 de ofício, porque senão, mancha, eu tenho medo de não voltar para a Série B. Mas esse Grampola é muito bom de bola. Não, temos que voltar, todo mundo bem na A. Daqui a pouco o Juca volta aqui e vai querer fazer pergunta pro nosso entrevistado, nosso convidado especial. Agora sim, vou falar dele, Juca. Ele tá lá no oeste do estado, tá com o Badá. Vou mostrar uma narração. Ele não tava em campo não, ele tá narrando. Se você aí de casa, quero saber se vai reconhecer essa narração. Solta pra gente. Pode ser o último pênalti. Chapecoense tá com 4-2. Se ele perder, termina. Se fizer, é só a gente fazer na sequência que a Chapecoense vai enfrentar o Flamengo Palestino. Vai autorizar. Vem comigo, Jandrei, partiu. Pegou! 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 O meu coração transborda de felicidade. O espírito de Danilo baixou na Arena Condá. Jandrei, uma defesa em cada canto. A Chapecoense avança no sofrimento, na força, na dedicação, como sempre foi. Jandrei caiu no canto e faz nossos corações transbordarem de felicidade. Jandrei, você não sabe a alegria que você nos dá, Jandrei. O Verdão está nas oitavas de final. O Verdão bata no peito, torcedor. A Chapecoense chega às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Hoje, Jandrei pegou mais 2, pegou e nos colocou mais uma vez em mais uma fase da Copa Sul-Americana. O campeão está vivo na competição, torcedor. Olha, as imagens aí, cortesia da Fox e a narração do Rafael Renzel, nosso convidado de hoje, ó, de arrepiar. Não teve alguém, todo mundo aqui no estúdio falou, que narração, tô arrepiado. Vamos pro Oeste Catarinense, conversar com o Badá, deixar ele fazer as honras da casa e apresentar aí o nosso convidado. Precisa apresentação, né, Badá? Gostei do take, hein? Gostei da cena, hein, Badá? Boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde para você, todos os amigos ligados no Clube da Bola e hoje presença ilustre do nosso colega Rafael Renzel. Para ele não é nenhuma novidade estar aqui nesse estúdio aqui, porque é uma casa para ele, né? Porque já esteve aqui muitas e muitas vezes, como o nosso colega aqui da RIC TV Record, ainda do tempo do antigo SBT, né? Eu era pequenininho já, eu assisti o Badá em casa e tudo, né? Mentira, quando eu comecei ele já estava aqui, foi meu primeiro colega na equipe de esportes aqui do antigo SBT e agora da RIC TV Record. Mas é um prazer ter o Rafael aqui junto conosco, né? Veio aqui para falar um pouco do seu livro, falar um pouco de tudo isso que está acontecendo na vida dele, que não é pouca coisa, né? E num dia emblemático, né? Porque a gente não tem como deixar de lembrar de que hoje, 8 meses que infelizmente ocorreu aquela tragédia lá na Colômbia, né, Rafael? Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Prazer ter um amigo aqui no nosso Clube da Bola. Não, o prazer é todo meu. Abraço os amigos do Clube da Bola, abraço o pessoal de Santa Catarina. E como você falava, a gente falava aqui, muitas vezes a gente lembra do acidente, as pessoas, mas estão lembrando de novo e tal. Aí falando sobre aí isso. você não fala, pô, os caras não estão falando. Já se esqueceram, né? Já se esqueceram da Vão tragédia. se esquecer facilmente, não é assim, né? A gente jamais vai esquecer, né, Badá? Eu lembro, assim, vamos pensar no dia 29 de novembro, né, que foi o dia que Chapecó, o Brasil, se amanheceu hipnotizado pelas imagens. Como eu sempre falo, a gente sofre, o Brasil sofreu, o povo abraça Chapecó, não só chapecoense, mas no Brasil inteiro onde você vai. Muitas vezes eu estou lançando o livro fora do estado, aqui em Recife, as pessoas vêm e não sabem nem quem é o goleiro da Chapecoense, né, mas estão com a carteirinha de sócio da Chapecoense, porque assim, sentiram-se meio que no dever de auxiliar e todos os times, né, se sensibilizaram e que momento que nós vivemos, né, a tragédia trouxe um sentimento meio que unitário do futebol brasileiro, né? E detalhe, o Rafael falava em off aqui, não tem porque a gente não falar aqui no ar, está vestindo uma roupa que
Estava no avião. É verdade, Badá. Porque assim, a vida segue. A vida tem que continuar, né? Eu sempre falo, né? A tristeza ela vai existir muito, mas o sofrimento ele é opcional. Claro que a gente sabe das dificuldades das famílias, né? Essa semana nós tivemos uma reunião também com a direção da Chapecoense explicando, né? Essa questão das cláusulas trabalhistas, mas eu faço questão de usar o mesmo equipamento que voltou da Colômbia, que voltou, não teria nenhuma situação também, se não voltasse também, para mim estava ótimo, mas calça, camisa, meia, tudo isso que estava dentro da minha mala e que voltou, eu estou usando normalmente, porque isso faz parte da minha história também, né? E a gente lembrando, claro, que nós tínhamos um colega, apareceu aqui, o Mancha colocou na foto, né? O nosso Renan Gnolin, que estava comigo na viagem também, e a gente eram 21 colegas, né, Badá? De comunicação, né? Cronistas, que nos deixaram, além de jogadores convidados, e a gente vai lembrar para sempre, né? Toda vez a gente não comemora, né? Mas eu comemoro a vida, mas também lembro muito dessa tristeza toda que foi essas mortes que aconteceram. E quando, uma curiosidade assim, a gente nunca conversou sobre isso, quando você encontra com familiares, assim, tipo familiares do Renan, essa foto aí, ela foi, eu não me recordo que ano que foi, eu até postei hoje, todo dia 29 eu homenageio algum colega que a gente perdeu, daí ontem eu coloquei no meu Instagram, no Facebook, foi num prêmio ímpar aqui em Chapecó, promoção da Rede TV Record, lá no Clube Recreativo Chapecoense. E quando você encontra com os familiares de pessoas que perderam a vida lá na tragédia, qual que é o relacionamento, o sentimento? Não, eu fico muito emocionado aqui, muitas vezes, vou dar pelo seguinte, eu encontrei a esposa do Djalma com os filhos lá na ressacada, eu encontrei os pais do Podiac, colega do Mancha, dos amigos de Florianópolis, também lá no Scarpelli, recebi camisas, enfim. Eu sempre tranquilizo, porque as pessoas que estavam ali estavam felizes por estar cobrindo, né, esse grande evento. E assim, eu tento confortar as pessoas, porque logo no início surgiu uma conversa, né, de que houve tumulto, que as pessoas se desesperaram. Nada disso aconteceu. Isso está no livro, inclusive, depois está em todos os depoimentos, né, das pessoas, das próprias pessoas que estavam lá como tripulantes, no caso da Rimena, do Tumiri, não houve nada disso, né? Então eu tento tranquilizar as pessoas, o coração das pessoas minimamente, né? Agora em Porto Alegre, no lançamento, encontrei a mulher do Kempis também, sabe? Vida que, assim, é dura, é difícil, mas todo mundo está tentando seguir, as viúvas aqui de Chapecó também, dos empresários, nossos amigos. Fiz questão de, quando voltei a caminhar, ir até elas para levar essa mensagem. Claro que a dor a gente sente muito. Hoje, por exemplo, minha esposa está de aniversário, e a gente se coloca no lugar do outro, né? Se coloca no lugar do outro porque se as nossas famílias sofreram muito, e a gente tem, eu converso muito com o Neto, com o Alan, com o Foma, você imagina para as pessoas que perderam, né? Então a gente tem que, claro, não deixar esquecer, porque tem muita coisa ainda para recuperar, para ser feita, principalmente quando a gente vai falar de famílias, indenizações por parte da seguradora, da resseguradora também. Verdade. E antes durante o intervalo ali, conversando com o Júnior, com o Jair, você não passa, creio eu, nem um dia sem tocar nesse assunto. Todos os dias você tem que falar sobre isso. São 240 dias que eu acho que eu só não falei do acidente nos 2 dias que eu estava entubado na Colômbia. No hospital. Nos outros dias, aonde você vai, tem que falar sobre o assunto. Sempre. Tem que dar atenção para as pessoas. Claro, eu acho que eu devo, até falei para o Mancha, né, aqui no meio de semana, que eu devo um abraço para todo mundo. Eu tento dar, porque eu sei que, seja qual for a religião, sentimento de gratidão, né? Gratidão total, porque, nossa, as pessoas rezaram demais pela gente, né? E isso é fundamental. Daqui a pouquinho, Machado, quando você quiser, nós vamos falar então a respeito do livro. Hoje novamente tem lançamento, não porque já foi lançado, mas o Rafael vai estar daqui a pouquinho no shopping aqui em Chapecó, então fica aberto aí as perguntas, os questionamentos, e depois a gente fala um pouquinho mais a respeito desse livro aqui, Viva Como Se Estivesse de Partida, que está entre os mais vendidos no momento no Brasil. Olha, Badá, vamos falar assim, vamos falar no segundo bloco. Eu adquiri o meu ontem, né? Não preciso fazer propaganda do livro, mas custou R$22 numa livraria famosíssima aqui de Florianópolis, muito legal, vale a pena. Eu já dei uma folheada ali, aqui a capa, a contracapa, muito legal, estou super curioso para devorar o livro, como a gente costuma dizer aqui, lendo. Antes de a gente falar do livro, antes das perguntas, vou aproveitar que vocês estão em dois aí, para vocês dois analisarem a semana da Chape, né? Vitória fora de casa diante do Vitória. E essa classificação aí que parou o Brasil na Sul-Americana. Tipo o Badá e pro Rafael analisarem a semana da Chape em 2 partidas, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, Badá.
Depois de um momento de turbulência, né, agora estamos vivendo momentos de tranquilidade. A semana foi muito boa, com a vitória sobre o Vitória lá na Bahia por 2-1, o Rafael esteve lá. E daí na terça-feira, grande vitória contra o Defensa e Justiça pelo placar de 1-0. Né, aí os lances da vitória contra o Vitória. E parece que o time está engrenando, né, Rafael? Parece que o Vinícius Eutrópio está acertando a mão, já tem um time base, um esquema de jogo mais cauteloso em relação àquilo que a gente vinha acompanhando. E os resultados começam a surgir, o que dá mais tranquilidade a todos. Né? Eu sempre falo que a Chapecoense gols ela vai marcar, né? Ela só tem que equilibrar isso, como disse o Badá, dar um pouquinho mais a proteção da zaga, chegar menos bolas para a probabilidade de tomar gol ser menor, né? E além de tudo são os jogadores que estão chegando, né? 2 equatorianos que os elogios eles são muito grandes para esses equatorianos. O Roberto entrou no bid, também está relacionado para o jogo, lateral esquerdo, né, que vem do Santa Cruz, inclusive, né, comprado pela Chapecoense. A Chapecoense está usando alguns métodos que até então não usava, né, que é comprar, adquirir os direitos dos jogadores. Então, assim, e vislumbrando, claro, esse final de primeiro turno, né, Badá? Que os tem 2 partidas em casa. E a gente fala aqui internamente que esse é o nosso campeonato. Nosso campeonato não é contra Santos, Corinthians, o campeonato nosso é contra o Atlético. Vitória. E agora, de quarta-feira, contra o Bahia e ainda contra o Curitiba, também, né? Ainda contra o Curitiba. Badá. Tudo do mesmo campeonato. Está com 21 pontos, se ganhar 2 aqui, luxo. Termina com, quer dizer, vai a 27, pode até somar mais pontos contra... Né, mas aqui o pensamento é o jogo de domingo, né? Contra o Atlético de Goiás, que é a possibilidade de vitória muito grande. Mas a vitória emblemática, eu acho, foi terça-feira contra o Defensa, né? Porque foi uma vitória emocionante. Nos pênaltis, a gente viu a emoção do Rafael Renzel aí, mais de 11 mil torcedores, numa terça-feira, 19h15. Né? Um jogo complicado, difícil, que a Chapecoense tinha que reverter essa vantagem aí deles. Ganharam lá por 1-0. Daí a Chapecoense fez 1-0 com o Túlio de Melo, que está voltando a encontrar o caminho das redes, como diria aquele tradicional locutor esportivo, né? Fez 1-0 aos 25 minutos, nos deu a impressão de que poderia liquidar a fatura no tempo normal, não liquidou. E aí ficou tudo para os pênaltis, onde a Chapecoense foi muito mais competente. E aí a gente viu o menino chorando, a gente viu o pai do menino chorando, muita gente chorou, muita gente se emocionou, porque né? É inevitável que não venha a lembrança do ano passado, né, Rafa? Quando a Chapecoense ganhou nos pênaltis também, né? Foi do Independiente. 4 pênaltis defendidos pelo Danilo no canto direito. Nessa mesma trave, né? Nessa mesma trave. Então, foi feita uma relação desse jogo contra aquele do Independiente. Contra um time argentino. Contra um time argentino. Né? E depois aí teve a semifinal contra o São Lourenço, que também o Danilo ali naquela trave fez uma defesa fantástica com o pé. Então foi essa vitória aí, essa classificação, eu acho que serviu para aproximar muito ainda o time da torcida, né? Até aquele torcedor que andava meio desconfiado, né, que não estava muito animado. Eu acho que depois dessa vitória aí, o torcedor, a gente nota, assim, até no contato diário com os torcedores, que eles estão um pouquinho mais animados, né? E o que acontece é que agora é mata-mata, é um outro campeonato, né? Outra Chapecoense, emoção, né? Outra emoção, passou pelo Independiente ano passado, passou pelo Júnior Barranquilla, passou pelo São Lourenço, campeão da Copa Libertadores de 2014. Então, agora vai vir Flamengo, provavelmente, porque, né, vai eliminar, provavelmente, o Palestino, porque venceu o primeiro jogo por 5-2. Mas antes, como disse o Badá, né? Primeiro tem o Atlético Goianiense, que tem que ser respeitado. Não vamos esquecer que a Chapecoense perdeu para o time quase cedo, o Atlético Mineiro aqui. Dava-se como garantida a vitória, foi surpreendido e não conseguiu, martelou e não conseguiu. Então o Vinícius Eutrópio teve essa responsabilidade de pelo menos resguardar um pouco mais a zaga da Chapecoense. Aí depois joga com o Bahia, com o Atlético, vai para a Espanha, vai para o Japão e aí depois volta com de novo, né, aquela rodada do Campeonato Brasileiro daí contra o Corinthians, né? Legal, Badá. Legal, Badá. Já vocês voltam aí para falar mais da Chapecoense, do livro. Essa semana eu estive em Chapecó, encontrei o Rafael Renzel. Eu quero registrar aqui na cerimônia de abertura dos Jogos Universitários Catarinenses. Acabou a cerimônia, uma fila se formou, todo mundo querendo trocar uma ideia com o Rafael, tirar aquela foto, registrar. Eu até ajudei com os celulares ali, bati várias fotos pra galera. E o Rafael, hein, vou dizer, com um sorriso no rosto, atendeu até a última pessoa. Não foi 5 minutos não, Badá. Meia hora, 40 minutos que ele ficou ali conversando com todo mundo, atendendo todo mundo. Muito legal essa atitude aí. Já a gente volta para falar com vocês dois. Vamos colocar o Marcelo Nunes, porque agora ele fala sobre os times da região de Itajaí, Brusque e Camboriú. Tem novidade, um velho conhecido está de volta ao Marinheiro. Boa tarde, Marcelo.
Oi, Mancha, boa tarde para você, boa tarde aos amigos ligados no Clube da Bola em todo o estado. Vamos às informações dos clubes aqui da região. A gente começa falando do Brusque, que foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, mas já está pensando no planejamento para a próxima temporada. O Brusque renovou com alguns atletas que fizeram essa Série D do Campeonato Brasileiro, alguns destaques na competição, e emprestou esses atletas para que eles continuem jogando esse segundo semestre de ano e devem voltar ao Brusque aí no mês de outubro para a disputa da Copa Santa Catarina e depois, enfim, começar a preparação para o Campeonato Catarinense do ano que vem. Entre os jogadores emprestados pelo Brusque, o atacante Wilson Júnior e também o zagueiro Neguete foram lá para o Concórdia serem comandados aí pelo Mauro Ovelha na Série B do Campeonato Estadual. Outro destaque, o atacante Careca, que fez uma boa Série D pela equipe do Brusque, vai jogar no Barra, aqui de Balneário Camboriú, na Série B do Campeonato Estadual. Falando em Série B do Campeonato Catarinense, o grande destaque foi o jogo do último domingo, o duelo aqui da região de Itajaí, entre Camboriú e Marcílio Dias, lá no estádio Robertão. Marinheiro conseguiu a vitória, foi 1-0 em um jogo com cara de Série B do Campeonato Catarinense. Muita garra, muita luta, muita transpiração dentro de campo e o Marcílio fez o gol que nasceu, você está vendo aí, nessa jogada do Ari. O Fernando Urnal deu aquele toquinho maroto na bola e o zagueirão Paza, da equipe do Camboriú, acabou marcando contra. Depois, é claro, o Brasão tentou, a equipe do Camboriú tentou empatar o jogo, mas a vitória foi do Marcílio Dias, que já está encostando na liderança dessa Série B estadual contra o Hercílio Luz de Tubarão. Amanhã, domingo, Marcílio vai a Jaraguá do Sul encarar o Juventus lá no estádio João Marcato e já com o reforço do Schwenk, centroavante de 38 anos de idade, que já caiu no BID, o boletim informativo diário da CBF, está 100%, chegou fininho aqui em Itajaí, após uma boa passagem lá pelo Anápolis de Goiás, está 100% e a aposta de gols do Marcílio Dias para essa sequência de Série B catarinense. Outro destaque da rodada, da segundona estadual, é o duelo da região entre Camboriú e Barra, amanhã domingo, às 10h30 da manhã, no estádio Robertão, com duas equipes que investiram, que prometeram para essa segundona estadual, mas que até aqui ainda não fizeram muito bonito e precisam, claro, se reencontrar com a vitória. Essas eram as informações do trio aqui da região, ou quarteto, por que não? Porque temos o Camboriú, temos o Barra, temos o Marcílio Dias e temos também o Brusque. Grande abraço, Mancha! Legal, um abração, Marcelo. Olha só, imagine que a vida lhe deu uma segunda chance. O que você diria? O que você faria diferente? Quem você abraçaria? Tô lendo um pedacinho aqui, tá na orelhinha do livro do Rafael Renzel. No próximo bloco, o Rafael Renzel segue lá em Chapecó, ao lado do Badá. Tem mais Fábio Machado, tem mais Juca Miguel, tem Emerson Luiz falando do Metropolitano, do Beck. Vamos falar muito sobre o livro, sobre o que tá aqui dentro. O que o Rafael conta pra gente, o que ele escreveu. Tem alguns momentos, o retorno ao local do acidente, o reencontro com os sobreviventes. Tá vendo algumas cenas aí cedidas pelo canal LC da Colômbia, quando o Rafael, o Fuma, retornaram ao local do acidente, um momento de muita emoção. Ele vai contar tudo pra gente no próximo bloco. Se eu fosse vocês, não saía daí, hein? Fica com a gente.